Uma expedição encomendada em Capitães do Mato captura escravos em residências da área rural. Dentre as presas está Antônio, retirado de uma pequena chácara de propriedade de Joana Maria da Conceição. Ao presenciar o confisco de seu escravo, Joana reúne documentos, forma uma pequena comitiva e parte atrás dos capitães mata dentro. Joana é uma mulher forte, alforriada e, agindo conforme o sistema, acumulou recursos para comprar escravos e auxiliasse sua pequena propriedade. Agora Joana fora roubada e, acreditando na justiça e na força coletiva, junta seus vizinhos para cobrar e enfrentar o mandante da expedição. A lei vigente no Código Penal do Vice-Reinado condena qualquer tipo de comportamento que perturbe a paz social. Isto posto, e por tudo mais que no processo consta, julgo a ré Joana Maria da Conceição, negra alforriada, culpada por perturbação da ordem em área residencial e ofensas morais e raciais ao senhor Manuel Fernandes, branco, casado. Será recolhida à prisão ou poderá pagar fiança de 15 mil réis, se assim dispuser de tais recursos. Extraído do Arquivo Nacional 1799, Rio de Janeiro, Vice-Reinado, Caixa 490. O tempo passou, a escravidão mudou de forma. Eu ontem comi aquele macarrão do lixo com receio de morrer, porque em 1953 eu vendia ferro lá no Zinho. Os lixeiros haviam jogado carne no lixo e ele escolhia uns pedaços, disse-me. Leva, Carolina. Dá para comer. Deu-me uns pedaços. Para não magoá-lo, aceitei. Procurei convencê-lo a não comer aquela carne, para comer os pães duros roídos pelos ratos. Ele disse-me que não, que há 2 dias que não comia. Acendeu o fogo e assou a carne. A fome era tanta que ele não pôde deixar de assar a carne. Esquentou-a e comeu. Este é um trecho do livro Quarto de Despejo, de Maria Carolina de Jesus, de 1951. Que justiça é essa que naturaliza a escravidão contemporânea? Que justiça é essa que encarcera em massa os negros, pobres e periféricos? Que justiça é essa que as pessoas comem comida do lixo? Que justiça é essa que mata as mulheres? Que justiça é essa que extingue comarcas? Que justiça é essa que extingue cargos? Que justiça é essa que congela a carreira? Que justiça é essa que não recompõe as perdas salariais dos trabalhadores? Que justiça é essa que precariza o serviço público? Tudo isso nos leva à reflexão da necessidade de trazer para o debate as experiências de injustiça.
Num país periférico como o Brasil, é fundamental que as experiências de justiça sejam levadas em consideração. É preciso ouvir o grito daqueles que sofrem. Neste momento, para a mesa, que justiça é essa? Quero convidar, inicialmente, para mediar os nossos debates, o coordenador Marco Aurélio Veleda, que é coordenador regional sul da FENAJUDE e secretário de formação sindical do Sindijus Rio Grande do Sul. Uma salva de palmas para o nosso colega. Seja bem-vindo. Também temos a honra e a alegria de convidar para participar do debate a doutora Maria Aparecida Consentino Agostini, juíza do 1º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belo Horizonte e também integrante da CONCIVE, Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica de Minas Gerais e também integrante do Grupo de Trabalho do Ministério da Justiça do Pacto das Mulheres. Por favor, doutora, tenha a bondade. É uma alegria tê-la conosco aqui nesta manhã. Muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vinda. Também quero convidar a doutora Mariana Michelete da Silva, promotora de Justiça do Estado de Minas Gerais, pós-graduada em Direito Internacional e Econômico pela Universidade Estadual de Londrina e em Ministério Público e Estado Democrático de Direito pela Fundação Escola do Ministério Público do Estado do Paraná, graduada pela Universidade Estadual de Londrina. Por favor, doutora, tenha bondade. Ela está aí? Está chegando? Bom, já saudamos ela com uma salva de palmas, mas ela está chegando, então vamos aguardá-la. Está chegando? Então tá bom, que bom. Então, mais uma salva de palmas para a doutora Mariana, que nos honra com a sua presença aqui nesta manhã. Muito obrigado, doutora. Para nós é uma grata satisfação tê-la aqui neste debate. Seja muito bem-vinda. Também quero chamar Edinaldo Martins, que é técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe desde 2006, diretor do Sindijus Sergipe por 2 gestões e atualmente representante de base do Distrito Judiciário da Divina Pastora e coordenador de políticas sindicais e relações internacionais da FENAJUDE. Por favor, companheiro Edinaldo, pode vir à frente. Seja bem-vindo também. Temos um outro debatedor, que é o doutor Gilberto Silva Pereira, que também vai fazer parte dessa mesa, mas ele só vai poder chegar às 10. Então, no momento adequado, eu anuncio a presença dele, convido a todos a se sentarem e passo a palavra para a sua saudação aos nossos palestrantes e a toda a nossa plateia, ao nosso companheiro Marco Aurélio Veleda. Marco, a palavra é sua. Um bom dia a todos os companheiros e companheiras que estão no nosso congresso, as delegações, a mesa aqui presente, né? E quero fazer uma reflexão, que justiça é essa, de que essa justiça ela tem lado, cor e gênero. É uma justiça que, como colocado pelo nosso mestre, é uma justiça que persegue trabalhadores, é uma justiça que adoece os trabalhadores, é uma justiça que nós olhamos que a cor majoritária desse país não está representada nela. É uma justiça branca, como a gente tem visto nos todos os judiciários. E, para isso, no meu estado do Rio Grande do Sul, que as cotas estão nos editais, estão presentes nos editais, mas elas têm as cotas em cima das vagas e não do
montante que vai ser chamado após aquelas 5 vagas. Então, tu diminui o espaço e tu diz que tu tem cotas ainda no Judiciário Gaúcho. É um mascarar, né, a verdadeira face da justiça, que nós chamamos que dia 8 agora de dezembro, que não teve nada a comemorar num país que um judiciário não está a serviço dos trabalhadores. É raro nós termos numa mesa 2 representantes aqui da instituição, mas com viés diferente, com viés que vem para dialogar com os trabalhadores e as trabalhadoras. É raro isso. É raro porque o judiciário ele não se comporta para a classe trabalhadora, ele não está a serviço da classe trabalhadora. É um judiciário que hoje, que nós olhamos com as novas ferramentas, que é a ferramenta virtual, que vem sendo colocada, para muitos acham que é a melhor coisa que está sendo feita, sim, é um judiciário que se afasta mais da sociedade. Porque quantos têm acesso à internet ainda nesse país? Quantas pessoas estão excluídas deste mundo virtual? E o judiciário nada mais do que se coloca num processo que vem, como a gente vem dialogando na federação, vem fazendo seminários, que é sobre o documento 319, que é uma determinação do capital estrangeiro para o judiciário se afastar mais da sociedade e fazer a sua prestação de serviço como deveria ser feito, como a gente assistiu num vídeo há pouco agora. Um judiciário que se mantém branco e um judiciário que se afasta mais. Nada mais é que a inteligência artificial, para encerrar minha fala, que o mando do capital estrangeiro dentro do poder judiciário. Quando as ações vão ser julgadas por robôs. Quando as ações do capital vão estar sempre em primeiro lugar com qualquer ação de direito de trabalhadores. E nós vimos isso com o fim que eles querem acabar com a justiça do trabalho. E nós estamos vendo isso dentro de todo esse processo que vem do desmonte de Estado e um desmonte de um braço do Estado que seria a justiça e o judiciário. Então, meus companheiros aqui, quero, só para a gente abrir, nós vamos mediar esse espaço aqui no seguinte, vai ser 30 minutos para cada companheiros aqui, que eu possa chamá-los, né? E 30 minutos, depois do fechamento das falas, nós vamos abrir 5 inscrições, que nós vamos respondê-la em bloco. Cada palestrante poderá, ou sendo dirigida para ele, ou não, né, se sentindo à vontade de querer traçar sobre a pergunta, poderá fazê-lo, tá, em tempo. O tempo para cada pergunta, nós queremos otimizá-lo ele aqui. Então, eu espero que a gente não faça uma palestra na pergunta, mas se atenha, no máximo, aos 3 minutos. A gente sabe que a vontade da gente é fazer uma boa palestra aqui, porque somos sindicalistas e somos militantes pelas nossas bases. Mas eu peço aqui, encarecidamente, para a gente usar o melhor tempo da nossa mesa, né, e dos palestrantes, que a gente se atenha ao tempo dos 3 minutos, quando se abrir na última fala, que vai ser, provavelmente, nosso companheiro Edinaldo. Podemos começar pela doutora Maria? Pode ser? Pode. Obrigado, então. Onde é melhor? Aqui ou lá? Se quiser falar aqui, pode ser. Não vai passar slide? Não, não vou passar slide, vai ser Não, rápido. pode ser. Bom dia a todas, a todos. Um cumprimento especial aos meus colegas de mesa, e em especial
para a doutora Mariana, uma promotora de justiça que representa as mulheres aqui fortes, porque eu sempre falo que todas as mulheres são fortes. Algumas ainda não descobriram esse talento, mas um dia elas vão descobrir. Eu estou muito honrada, muito feliz de ter sido lembrada, né, pelo sindicato para estar aqui participando desse evento de tanta relevância e com um tema, né, um tanto quanto provocador, com relação que justiça é essa. Eu vou falar sobre as políticas para as mulheres no judiciário. Conversando aqui no começo com a doutora Mariana, tomei conhecimento que ela tem, olhei para a carinha dela, falei, nossa, tão novinha. Eu escutei muito isso. Hoje eu já não escuto mais, que são 21 anos de carreira, mais 2 anos de defensoria pública. Olhando para ela, eu vi o quanto a representatividade feminina está aumentando dentro do judiciário. Hoje, nós temos nos concursos meio a meio de mulheres, praticamente 50%. E uma mulher negra tão linda, sentada hoje aqui como promotora de justiça, representando a instituição dela, o Ministério Público, honra muito o nosso sexo feminino, a nossa luta. Parabéns. Eu sou juíza da violência. Como eu falei, né, sou juíza há 21 anos e 3 anos e meio estou à frente da violência doméstica. Estar à frente da violência doméstica, primeiro juizado, me fez pensar muitas coisas com relação à luta da mulher na sociedade. Porque ouvir 8, 9, 10 mulheres todos os dias que sofrem todos os tipos de violência, e o mais básico são chutes, empurrões, pontapés, puxões de cabelo, pisões, isso é o básico, é o simples. Quando não escuto violência sexual, estupros, espancamentos, cárcere privado, torturas, isso me fez pensar muito na minha vida. E depois da minha reflexão da minha vida, na minha carreira, eu tenho 52 anos, não preciso mentir, já falei que tenho 20 anos de carreira, filha de um militar, um homem que eu honro, tenho verdadeira adoração, mas era machista. Então, assim, o machismo ele causou muito dano para a nossa sociedade. E é o que eu vivencio no meu dia a dia na vara da violência doméstica. Esse machismo ele é impregnado na sociedade, ele é uma praga histórica que a gente não percebe, mas ele está presente em todas as nossas falas, em todos os nossos comportamentos. Isso não é só de homens, mas de mulheres e a sociedade como um todo. Isso me levou a refletir muito e falar, né? Começar a falar, buscar impactar as pessoas da forma que eu me impactei dentro do judiciário. A Lei Maria da Penha é uma lei que trouxe muita mudança social, política, econômica, filosófica, e fez o judiciário fazer melhor o seu papel com relação às mulheres. Então, morrem-se mulheres ainda? Morrem-se. Minas Gerais, a cada 3 dias, uma mulher morreu esse ano. O mapa do Brasil, a cada 1 dia e meio, uma mulher está morrendo, simplesmente por ser mulher, pelo seu gênero. A cada 15 segundos, uma mulher espancada no Brasil. E no mundo, a cada 18 segundos. Apenas 1/4 das mulheres que sofrem violência reportam essa violência à delegacia. Então, de 4, 3 estão caladas. Eu posso dizer que nas minhas palestras, onde eu estou conversando, eu sei que meu público, muitos aqui presentes, são agredidos ou agressores. E a gente precisa colocar uma luz sobre isso, porque isso é uma praga. Isso está destruindo a sociedade como um todo, porque qual é a base da sociedade de um país? É uma família estruturada. E a violência doméstica, ela desestrutura tudo, porque, na verdade, a violência doméstica ela não é só uma violência física, ela é violência psicológica. E a violência psicológica ela está sendo até criminalizada lá em Brasília. Nós estamos com um projeto, porque ela é terrível. Ela rouba a subjetividade, o eu da mulher. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem, sendo juíza da Lei Maria da Penha, eu percebo, tenho plena certeza que, através da lei, o judiciário está cumprindo um papel
um papel possível na sociedade com relação à mulher. Eu digo possível porque o machismo ele é tão impregnado que muito há ainda que nossos operadores do direito, nossos juízes, porque é muito difícil um desembargador ter consciência do que é uma violência doméstica se ele não estiver numa vara dia a dia. As pessoas, às vezes, têm uma impressão que isso é uma mentira, que estão contando uma mentira. Não, mulher não morre por ser mulher, não. Mulher não sofre agressão física por ser mulher, não. Não, isso é uma bobagem. Por quê? Porque sempre foi naturalizado a violência contra a mulher. Como é naturalizado o racismo, como é naturalizado várias posturas discriminatórias. Então, nenhum desembargador nunca esteve dentro de uma vara. Eu, antes de estar dentro da vara, eu sabia, você tem conhecimento dos dados, dos índices, mas uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é você sentir. Quando você começa a sentir na alma, sentir incômodo, porque você vê todos os dias mulheres sentadas na sua frente, com a autoestima destruída, porque o lugar que deveria ser seu porto seguro, o lugar que ela deveria receber amor, o lugar que ela casou com um homem, acreditando ser a sua alma gêmea, o seu grande amor, ela está recebendo todos os tipos de agressão, todos os tipos de distrato, de desrespeito. Isso, as pessoas, eu posso falar com relação ao Poder Judiciário, eu vejo que é ainda muito difícil, ainda estamos engatinhando, de convencer. Eu vejo decisões que, infelizmente, eles não estão com a vítima sentada na sua frente para saber qual é aquela decisão, porque eles reformam decisões porque eles não têm conhecimento, e o machismo está impregnado. Então, realmente, é muito importante esse tipo de movimento, esse encontro de vocês, e que seria muito bom que viessem muito mais juízes, desembargadores, ouvissem e pudessem até ouvir a questão da luta da mulher, luta da Lei Maria da Penha, da nossa aplicação do dia a dia, para eles terem mais consciência com relação a essa diferença de gênero. O Brasil, realmente, os índices no Brasil são terríveis. O Brasil, como eu já falei com relação à mulher, mas o Brasil é o país que mais mata ativistas. Quarto lugar em exterminar a vida de ativistas, pessoas que lutam por ambientalistas. O Brasil é o país, todo mundo sabe, que um dos mais matam jovens negros. O Brasil é um país que mais morre nos trânsitos. No trânsito, 60 mil pessoas morrem no trânsito. No Brasil, durante 5 anos, teve mais morte aqui do que na Guerra da Síria. Então, realmente, precisamos de um judiciário. Que justiça é essa? Precisamos de um judiciário mais atuante para que seja realmente resgatados os direitos humanos, direitos e garantias do cidadão. Eu não estou fazendo crítica, eu estou fazendo uma constatação. Porque eu sei que cada um faz o que é o melhor, que é o seu melhor. Eu sei que as pessoas não estão ali brincando, eu vou fazer o que dá. Não. Eu sei, são 21 anos de carreira, eu sei que as pessoas estão fazendo o seu melhor, mas não tem educação. Nós precisamos educar. Um país sem educação, como fala Émile Durkheim, que era um filósofo francês, você só cura as anomalias de um país, de uma sociedade, através de educação. Então, nós precisamos de muita educação, precisamos desconstruir todas essas discriminações, no caso da mulher, o machismo. Precisamos ter posturas e nos policiarmos. Nós precisamos acordar e policiar a nossa fala, desde o momento que acordamos a dormir, dia após dia, porque desconstruir é o mesmo trabalho de construir. Construir um prédio é difícil, desconstruir também. Então, temos que desconstruir o machismo. Temos que... E o judiciário tem esse papel também, através das suas decisões, estarem tornando efetiva a Lei Maria da Penha, uma efetividade mais ágil. O que acontece com o nosso Poder Judiciário? Ele, às vezes, ele fica desacreditado pela a demora, pelo sistema. Não existe um culpado, é um sistema arcaico, que tem que ser transformado através das mentes de cada um, de cada servidor, saber que tem de cada juiz. Não existe nunca um culpado. Eu tive uma morte de uma vítima, Tereza Cristina. Ela
ela foi espancada em janeiro, no Maceió, chegou aqui, saiu muito na mídia isso. E ela foi espancada em janeiro, lá em Maceió, pega o avião, faz a medida protetiva aqui, cai na minha vara, medida protetiva concedida imediatamente. Em março, a delegada de polícia pede a prisão dele com base em perfil falso do Instagram. E um perfil falso do Instagram, o juiz não pode decretar uma prisão. A medida foi busca e apreensão do material eletrônico. Sendo que depois ela compareceu na delegacia mais 3, 4 vezes. Eu estou falando porque lá naquela época eles falaram que a culpa era minha, a culpa é do juiz sempre. Eu tive que ir para a mídia para explicar que não tem como juiz tirar uma liberdade de uma pessoa fundamentando num perfil falso de Instagram. Mas eles me perguntaram de quem que é a culpa? É o sistema. É o sistema. O sistema, falta de tecnologia de informação dentro da política, da violência doméstica. Por exemplo, um homem que mata uma mulher no Amazonas, no Manaus, você não tem esse conhecimento aqui. Agora, se você praticar uma multa de trânsito semana passada, na semana seguinte já está essa multa aqui na Polícia Civil, né, dentro do sistema. Então, a gente precisa usar a tecnologia, porque a vida no nosso país, como eu já falei, ela é totalmente banalizada. A vida, então, tem muito mais valor uma multa praticada em Manaus do que um feminicídio praticado lá. Não existe um sistema integrado informando todos os passos de todos os crimes praticados, por exemplo, por feminicidas. Então, um feminicida pode praticar no Pará e a gente não vai ter essa informação, a não ser que você faça uma pesquisa nos estados. Mas você nem suspeita que ele está lá, então você não vai ter essa informação. Então, a gente tem essas deficiências, mas eu sinto que cada um faz a sua parte, o melhor que tem a fazer. Eu não tenho crítica contra uma pessoa específica. Eu observo muito bem que meus servidores estão fazendo o que é possível. Eu já fui muito mais de não entender a secretaria, de ficar nervosa, de criar um embate. Hoje eu vejo que cada um está fazendo o que é o seu melhor. Você não vê, é muito raro ver desleixo, descuido, negligência. Eu acho que as pessoas estão fazendo o que é possível porque elas não têm apoio do sistema. Elas não têm apoio do judiciário para motivá-los. Eu falo isso porque tanto os servidores como o juiz eu não sinto isso. Então, eu resolvi, depois que eu percebi que não tínhamos um sistema organizado que pudesse nos motivar, tanto o juiz como os servidores, e é isso que a gente vive no nosso dia a dia, total falta de motivação, eu resolvi que eu teria que fazer as coisas por amor pela carreira que eu escolhi. Porque senão poderia depender do externo, de reconhecimento do poder que eu pertenço, que eu tenho honra de pertencer, porque é o poder que vai entregar para cada cidadão os seus direitos e garantias. Eu tenho muita, eu gostaria que cada um aqui continuasse servindo ao seu poder, ainda 30, 20 anos de carreira, não deixasse de ter orgulho, honra, prazer, amor de estar fazendo o que fazem, porque não podemos esperar isso vir de cima, do presidente, do externo. O que vai vir para a gente de recompensa é o prazer, a sensação do dever cumprido e dormir à noite, encostar a sua cabeça no travesseiro e falar, eu atendi aquela pessoa com carinho, com amor. É isso que muda todo o universo. É o amor, é o que transforma, é o que me faz estar aqui para falar que as mulheres realmente no Brasil ainda sofrem simplesmente por serem mulheres. E vamos mudar isso. Não existe uma frase do Victor Hugo que diz: não há força capaz de mudar uma ideia cujo tempo tenha chegado. O tempo é esse. O tempo de igualdade, de respeito, de um lugar melhor. Porque o lugar que se mata mulheres, um homem nem mulher quer viver num lugar assim.
Homem e mulher não quer uma sociedade doente, porque o machismo ele não mata só mulheres, ele mata os homens. A cada 10 suicídios no Brasil, 8 são praticados por homens, por causa da opressão, do sentimento de obrigação de ser macho, a obrigação de prover. E qual homem aqui presente que nunca escutou quando era criança, quando chorava, menino, homem não chora, engole esse choro. Então, vamos desconstruir isso. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Maria. Vamos passar direto a palavra à doutora Mariana. Tá? Ela vai usar o... Vai falar daqui mesmo? Pode ser? Eu vou só agradecer. Tá. Obrigado. Obrigada. Bom dia a todos, primeiramente. Gostaria de iniciar agradecendo a primeira FENAJUDE pelo convite. Me senti muito honrada. Também cumprimentar os membros da mesa, especialmente a doutora Maria, Marco Aurélio e Edinaldo. Obrigado por comporem a mesa comigo. Eu vou me dirigir ali ao púlpito, porque me dá um pouco de agonia falar sentado. Eu lembro da minha prova oral. Foi o momento mais nervoso da minha vida. Isso. Bom, igual eu falei para vocês, meu nome é Mariana, eu sou promotora de justiça aqui no estado de Minas Gerais há 8 meses, eu tenho 30 anos, fui servidora do Ministério Público do Estado do Paraná por 7 anos, estagiária por outros 6 anos, portanto, posso dizer que eu tenho uma longa carreira no Ministério Público, mas como promotora de justiça, que é uma experiência completamente diferente, há muito pouco tempo. E, quando eu recebi o convite, eu fiquei me perguntando o que falar da minha pouquíssima experiência, né? E eu resolvi contar uma história pessoal, porque eu não tenho, acho que, bagagem suficiente, né, para falar da história do país. Eu não sou uma estudiosa do tema também, mas eu tenho um pouco de experiência recente, inclusive, mais precisamente desse ano, que eu gostaria de compartilhar com vocês, para ver se vocês conseguem entender um pouquinho da experiência que eu vivi. Eu vou começar falando para vocês da história dos meus pais. O meu pai, ele é negro, e a minha mãe é japonesa. Eu trouxe uma foto para vocês verem que, quando eu falo que meu pai é negro, todo mundo acha normal. Quando eu falo que minha mãe é japonesa, todo mundo acha estranho, né? André, você mostra para mim? Tá pequenininho, mas essa é minha mãe. Tem como aumentar? Obrigada. Acho que dá para ver, né? Minha mãe é japonesa, tem um pouquinho de italiano ali também no meio. E o próximo é o meu pai. No dia da minha posse, inclusive. Todo orgulhoso. Bom, esses são os meus pais. Na época que eu usava meu cabelo liso, e eu usei meu cabelo liso por 25 anos, 20 anos, as pessoas achavam, entendiam com mais naturalidade que aquela era minha mãe. Hoje em dia, algumas pessoas ainda perguntam se eu sou adotada, que eu acho bem engraçado. Mas, enfim, eu vou fazer um parênteses e falar para os senhores da história do meu pai. Meu pai, ele vem de uma família meu pai tem 13 irmãos, então uma família de 14 filhos. Um desses morreu quando era pequeno. Dos outros 13, 9 têm curso superior, alguns, inclusive, com mestrado e doutorado. Meu pai tem 2 faculdades. Meu pai é a pessoa mais inteligente que eu conheço, autodidata em 14 línguas diferentes. E ele conta que meus avós, que fizeram até a 3ª série do ensino fundamental,
exigiram dos filhos duas coisas. Primeiro, que fossem à igreja, todos eles, no mínimo, até os 15 anos de idade. E segunda, que todos eles fossem para a escola. Então, não era uma opção estudar ou não. Todos eles tinham que ir para a escola e todos eles foram para a escola. Os 9 têm curso superior, os outros têm pelo menos o ensino médio. Então, vendo a história de vida do meu pai, pelo que ele conta, eu vejo que parte do que eu sou foi construído pela educação que o meu pai teve. E, da mesma forma, minha mãe vem de uma família de 8 irmãos, em que só a minha mãe e uma tia minha têm o ensino médio, todos os outros não completaram o ensino fundamental, mas eu vejo uma história de luta nos meus pais que me possibilitaram chegar até aqui. E, agora, falando da minha história especificamente, eu tive uma história de vida muito privilegiada, muito mesmo, que destoa da maioria da população negra desse país, né? Eu estudei em colégio particular a vida inteira, eu ia aos shoppings todas as semanas, eu tinha roupas de marca, enfim. É bem diferente do que a população negra desse país, em sua maioria, vive, ou a maioria da população brasileira mesmo vive. Então, eu posso falar para os senhores que, apesar de ser negra, essa condição socioeconômica me blindou de muitas situações que geralmente são vivenciadas por pessoas negras. Eu nunca ignorei preconceito, nunca ignorei racismo, mas isso não foi um cotidiano na minha vida. Meu pai, inclusive, meu pai professor, ele era professor da minha escola e a escola inteira sabia disso. Eu estudei na mesma escola desde a primeira série até o terceiro ano do colegial. Então, assim, eu não sofri situações na minha escola, né? Então, as coisas para mim foram indo com muita naturalidade. Eu me formei, eu casei, eu estudei, eu era servidora do Ministério Público, fiquei, né, estudando bastante e fui aprovada no concurso agora esse ano, no começo do ano. E aí é que a chavinha começou a virar para mim. Porque eu tinha um sonho de ser promotora de justiça, sempre tive, desde o primeiro dia que eu comecei meu estágio, com 16 anos. E o resultado do concurso saiu dia 1º de março, e no dia 2 de março, meu pai não tem celular, tá? Nunca teve, não tem TV, nem nada, então é muito difícil achar ele. E no dia que saiu o resultado do concurso, dia 1º, eu não consegui falar com ele. E parte do meu sonho em ser promotora de justiça passava por contar para o meu pai que eu me tornei promotora de justiça. Então, combinei com meu marido que, quando eu contasse para o meu pai, ele iria filmar o momento da notícia. E, no dia seguinte, no dia 2 de março, um sábado, eu encontrei meu pai e eu contei para ele que eu passei. E meu marido gravou. Eu vou pedir licença para os senhores para mostrar para vocês o vídeo do meu pai recebendo a notícia, porque isso faz parte do que eu pretendo dizer adiante. É bem curtinho, tá? Eu prometo. Só um pouquinho, André. Só um pouquinho. Só para contextualizar, porque eu tinha sonhado muito com esse momento. Eu cheguei no apartamento do meu pai, coloquei dentro de uma... Eu imprimi o resultado do concurso, né? Os nomes em ordem alfabética, na frente tinha nota, não estava escrito se era aprovado ou não. Meu nome estava na segunda folha, então eu grifei o meu nome com marca-texto, com a minha nota, fiz um asterisco e, embaixo da página, eu escrevi sua filha promotora de justiça. Guardei dobrei esse papel, coloquei dentro de um envelope e cheguei no prédio dele dizendo que o porteiro tinha mandado entregar aquele envelope para ele. Só estava escrito o nome dele na capa. Então, eu estava ali, no fundo, meio que disfarçando, como se ele achava que o resultado fosse sair só na próxima semana.
que ele virou a página. Tá bom, André. Tá me lembrando do meu. Obrigada. Eu acho que eu já assisti umas 30 vezes e eu choro todas as vezes. Porque meu pai é aquele homem que não chora. Eu nunca tinha visto meu pai chorar. E vocês viram que ele não fala nada, né? E depois meu marido parou de gravar, mas vou contar o que aconteceu depois para os senhores. A hora que a gente acalmou, que a gente parou de chorar, meu pai não falou que orgulho, parabéns, nada disso. Ele começou a contar a história de vida dele. Ele começou a falar de quando ele era criança, que ele era o primeiro aluno da sala, e que, apesar disso, ele sempre era o negro, pretinho, filho do verdureiro. E ele começou a falar de situações que aconteciam, né, quando ele era criança, que tinha um filho do prefeito, que estudava na mesma sala, que ele era melhor que o filho do prefeito, mas quem recebia os prêmios da sala era sempre o filho do prefeito, ou ele não recebia, enfim. E ele foi falando, e o que eu via naquele momento era o filme que estava passando na cabeça dele. E depois ele começou a falar de mim, né, de quando eu era pequenininha, que eu pedia para estudar e tal. E, naquele momento, eu ainda não tinha dimensão do que era isso aqui. Eu vi, obviamente, que ele ficou muito orgulhoso. Só pegar uma água rapidinho. Eu vi que ele ficou muito orgulhoso, e, no momento, eu falei assim, nossa, quanto orgulho, né? Até que, cerca de 4 meses atrás, aconteceu uma outra situação, eu já como promotora de justiça, eu não falei, mas eu sou promotora de justiça em Itabirito, aqui pertinho de BH, ao lado de Ouro Preto, para quem não conhece. E um dia eu estava na promotoria de justiça, no período da tarde, até que a oficial de promotoria chegou e falou assim, doutora, tem um pessoal aí da Superintendência Estadual de Educação querendo falar com a senhora. Parece que vieram trazer uma denúncia de uma escola aqui e tal. Eu estava mexendo nos armários, pegando os procedimentos, falei, pode entrar. E aí entraram 3 pessoas. O superintendente, que eu já conhecia, e 2 servidores, que eu não conhecia. E, assim que eles entraram, como eu já conhecia o superintendente, eu cheguei, olá, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E cumprimentei os outros 2. E continuei mexendo assim nos procedimentos e arrumando a cadeira, que estava cheia de processo em cima, tal. E aí, um dos servidores, é importante falar, era negro. E aí eu comecei a falar assim, os senhores falaram que queriam fazer uma denúncia, queriam falar comigo, o que aconteceu. E aí esse servidor negro pegou e falou assim, mas espera aí, você é promotora de justiça? Eu falei, ai, desculpa, nem me apresentei. Mariana, tudo bem? Sou promotora, e cumprimentei os 3 de novo. E aí ele falou assim, mas com esse cabelo? E eu estava com o meu cabelo assim, né? Aí, nesse momento, eu falei, mas promotor de justiça tem um cabelo específico? E ele respondeu assim, não, é que seu cabelo é maravilhoso. Eu falei, muito obrigada. Fiquei sem graça e falei, vamos começar a reunião.
E aí nós fizemos a reunião, cerca de uns 40 minutos, e no final, estava me despedindo, ele pegou e falou o seguinte, ele falou, doutora, eu posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Ele falou assim, a senhora não faz ideia da emoção que eu senti quando eu entrei aqui nessa sala, vi você, uma mulher negra, com esse cabelo maravilhoso, sentado aí nesse lugar. Então, muito obrigada por esse momento. E aí ele ficou emocionado, eu fiquei emocionada, e estou emocionada de novo de lembrar, porque foi exatamente naquele momento que eu ouvi aquela pessoa que até então eu não conhecia, e que eu entendi isso aqui. Eu entendi isso aqui que meu pai sentiu. Esse choro do meu pai não foi só um orgulho de pai. Aquilo ali foi alma lavada. Foi quase que um grito de superação que eu, na minha história privilegiada, acho que não senti com a dimensão que meu pai sentiu e com a dimensão que esse servidor, quando entrou na sala, sentiu também. E eu tive outras experiências depois, acho que a mais significativa depois dessa, eu fui convidada para dar uma palestra numa escola municipal lá em Itabirito, e o tema da palestra era trabalho infantil e oficina criativa, alguma coisa assim. E aí era de manhã, eu cheguei de calça jeans, de camiseta, assim, normal. Eu sabia onde era a sala, mais ou menos, da escola. Cheguei ali, o coordenador do projeto ali que me convidou, ele me reconheceu ali no começo, eu peguei, entrei, ele falou assim, doutora, espera aqui um pouquinho, que daqui a pouco a gente vai começar aqui o projeto com os alunos. São alunos ali de 11 até uns 15 anos, mais ou menos, cerca de 70 alunos. A hora que eu entrei, quase não tinha alunos na sala, então eu sentei assim no cantinho, e aí foram chegando com o decorrer do tempo. E aí ele pegou e falou assim, pegou o microfone e falou assim, então vamos começar aqui a palestra, tal, gostaria de convidar a doutora Mariana, promotora de justiça, blá, blá, blá. E aí eu peguei e levantei. Quando eu levantei, eu comecei a ouvir aqueles burburinhos de adolescente, né? Um olhando para o outro, ou um falando no ouvido do outro. Eu achei super engraçado, sentei, e a hora que me foi passada a palavra, eu peguei e falei assim, antes de começar, deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. A hora que eu levantei, eu ouvi um burburinho aí de vocês. Alguém pode só me falar por quê? Ou o que vocês pensaram? Ou o que vocês falaram? E aí, novos burburinhos. E ninguém me falava nada. E ninguém quis falar. E eu peguei e falei assim, deixa eu só perguntar uma coisa. Por um acaso, vocês ficaram impressionados porque eu sou negra? Não, nada a ver, tia. Não, nada a ver. Eu falei, bom, então tá bom. E aí falei sobre o tema que foi proposto, apresentei a eles também, minha mãe e meu pai, porque quando eu falo, às vezes as pessoas não conseguem acreditar direito. Mas falei sobre trabalho infantil, enfim. E aí a proposta da palestra era que fossem feitas perguntas que já estavam programadas sobre o tema, e depois seriam aberto um momento para perguntas livres dos demais alunos. E, no momento das perguntas livres, eu tomei a frente e falei que eles poderiam perguntar o que eles quisessem para mim, relacionado ou não com o tema. E, para minha não surpresa, todas as perguntas que me foram feitas por aquela sala de alunos majoritariamente negros, diria que 80% da sala eram de alunos negros, foram... eu anotei aqui as perguntas que eles fizeram.
já sofreu racismo no seu trabalho? Alguma vez você achou que não fosse chegar onde você chegou por ser negra? Alguém já fez bullying por causa do seu cabelo? Eu não falei que eles deveriam fazer perguntas sobre isso, eu não especifiquei o tema, eu só deixei eles livres. Então, naquele momento que começaram a fazer aquelas perguntas, eu vi nitidamente que sim, todos eles ficaram impressionados quando uma mulher negra, com o cabelo assim, se levantou, e aquela pessoa era promotora de justiça. Então, apesar do meu sonho em ser promotora de justiça, eu não tinha, até entrar aqui no Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a dimensão e a representatividade que significa ser uma mulher negra promotora de justiça nesse país. E eu fico muito feliz hoje de fazer parte desses quadros. Espero que isso seja uma inspiração, não só para crianças, enfim, para pessoas negras, mas também para pessoas brancas que muitas vezes não conseguem enxergar a importância que isso tem para o nosso país. Acho que eu já me alonguei demais. Vou agradecer a todos. Obrigado pela atenção. Desculpa pelo vídeo, que eu sei que é um pouco golpe baixo, porque meu pai é sensacional. Obrigada, gente. Bom, obrigado pelo depoimento, né, e nos colocar o seu lugar de fala, que para nós também é importante. Passar a fala para o companheiro Edinaldo e vamos aguardar o Gilberto, se ele chegar nesse meio tempo, né? Aí ele vai compor a mesa e encerra para depois a gente abrir as inscrições, tá? Bom dia, meus companheiros, minhas companheiras de luta, de sonhos. Quero inicialmente cumprimentar a mesa, em nome dos seus integrantes, companheiro Marcos Veleda, com quem divido as fileiras de luta e de organização dos trabalhadores na FENAJUDE, a promotora Mariana, a juíza Maria Consentino, que, sem dúvida, trouxeram sobre suas perspectivas grandes questões e grandes debates que estão intimamente imbricados com este debate que nós estamos fazendo aqui. Elas fizeram abordagens valiosas do cotidiano que tem este poder, da perspectiva do racismo estrutural que ainda há dentro do judiciário e também da insensibilidade da estrutura do próprio poder nas demandas específicas relacionadas às mulheres em nosso país, que demonstra a necessidade clara e cristalina da democratização deste poder como uma ferramenta de transformação social. Infelizmente, fala-se muito em democratizar o Estado, o Executivo, o Legislativo, mas, comumente, nós nos esquecemos de falar deste que, sem dúvida, tem que ser a estratégia número 1 dos trabalhadores judiciários do Brasil. E é sobre essa perspectiva e horizonte que eu quero, nesta manhã, dialogar com cada um dos senhores e das senhoras que aqui estão presentes. E eu quero fazer uma saudação especial a cada um dos delegados e a cada uma das delegadas, e principalmente as mulheres, pelo encontro primoroso que foi realizado ontem, que é uma demonstração clara e sem nenhum equívoco de que construir a luta dos trabalhadores, construir a autonomia, construir valorização, ela tem que estar atrelada à valorização do papel da mulher trabalhadora em nosso país, em nosso judiciário. Isso é inevitável. Isso é inevitável porque nós temos ciência
da falta do espaço de poder que as mulheres não ocupam nas estruturas de poder do Poder Judiciário. Nós temos 2 mulheres nessa mesa que quebram esses paradigmas, mas nós sabemos quem são os presidentes do Tribunal de Justiça, quem são os procuradores gerais de justiça, que comumente não são as mulheres. E as mulheres precisam, assim como também ocupar os espaços na institucionalidade sindical, também precisam ocupar esses espaços na institucionalidade de poder do nosso país, para que a gente possa desconstruir efetivamente o padrão de sociedade machista enraizado que ainda é em nosso país. Meus amigos e minhas amigas, certamente, quando aqui chegamos, ou anteriormente, quando nos debruçamos sobre a temática que envolve este congresso, e a pergunta e o eixo-tema dele, né? Que justiça é essa? Que é uma grande pergunta. Eu não tenho a menor dúvida que cada um dos senhores devem ter feito esse questionamento consigo mesmo. Deve-se ter... A pergunta nos provoca essa inquietação natural. Que justiça é essa? Que poder judiciário é esse? Eu acho que essa pergunta ela foi pertinente e a comissão organizadora foi muito feliz, porque há necessidade de fazer uma distinção clara do que é justiça e do que é poder. E há uma diferença muito grande nisso. E, certamente, é a diferença que existe entre esses significados, entre essas 2 balizas que eu quero aqui, inicialmente, dialogar, que vai nos levar à compreensão de que o nosso Poder Judiciário caminha passos largos para a injustiça e não para a justiça. E eu acredito que, às vezes, lá quando eu era do ensino médio, os professores de português adoravam estudar o significado das palavras. E, às vezes, a gente precisa resgatar isso para compreender realmente se o nosso poder, do qual nós estamos lá diariamente contribuindo com a nossa prestação de serviço, realmente é justo. E aí eu fui visitar o Aurélio, né? Eu fui visitar a nossa língua-mãe portuguesa para compreender, de acordo com a nossa literatura, o que é ser justo, o que é ser justiça. E aí tem vários significados. Um deles, princípio moral que exige conduta justa, com respeito ao direito e à equidade. 2, conformidade a esse princípio, manifestado em ato ou comportamento. 3, respeito ao direito de cada um. 4, caráter do que é justo, imparcial. 5, instituição ou conjunto de instituições que exercem um poder jurisdicional, alçada. 6, conjunto de todas as pessoas encarregadas de aplicar as leis, autoridade judicial. 7, qualidade de verdadeiro ou correto. 8 e último, etimologicamente, este é um termo que vem do latim justitia, que quer dizer princípio básico que mantém a ordem social através da preservação dos direitos em sua forma legal. Diante desse enunciado de exemplos, de características do que seria efetivamente o que seria justo, nós não temos nada, ultimamente, para apontar que o Poder Judiciário brasileiro caminha nesse sentido. Caminha no sentido, ao meu ver, isso é uma percepção minha, tem caminhado a passos largos, não no conjunto do Poder Judiciário, porque nós temos aqui na mesa 2 mulheres, 2 integrantes dessa estrutura, mas que, infelizmente, ainda são minoria com essa visão diferente do judiciário. Porque o judiciário brasileiro, em sua imensa maioria, caminha para um comportamento que vai de encontro ao que seria justiça, o que seria justo, caminhar para aplicar justiça social. E nós, melhores do que ninguém, sabemos disso, porque nós lidamos cotidianamente, todos os dias, com os senhores do Poder Judiciário. E como têm sido as marcas do Poder Judiciário em nosso país? O nosso Poder Judiciário ele representa um pouco do que tem sido o nosso Estado brasileiro. Infelizmente, nós temos um Estado onde a democracia é uma democracia de baixa densidade. Só pedir um tempinho. Vou convidar o companheiro Gilberto para compor a mesa com a gente, tá? E aí o Edinaldo continuar depois na sua explanação. Uma salva de palmas ao companheiro Gilberto.
lamentavelmente, assim como o Estado brasileiro, no Legislativo e no Executivo, nós temos uma baixa densidade democrática. As relações de Estado, tanto nos municípios, estados e na federação, também são de baixíssima densidade democrática. O Poder Judiciário agrava ainda mais essa situação em nosso país, lamentavelmente. Qual tem sido o controle social do povo brasileiro sobre o Judiciário? Nenhum. Qual tem sido a participação efetiva dos trabalhadores nas deliberações coletivas sobre os rumos dessas estruturas? Praticamente nenhuma. Essa é uma das faces cruéis deste poder, que se constitui tão somente não para cumprir o preceito do que seria justo, mas para arregimentar, para aguçar, muitas das vezes, as profundas desigualdades e mazelas sociais existentes ainda em nosso Brasil, que vai do racismo, que vai do preconceito, da violência à mulher, mas que também vai de encontro aos direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E a história do Poder Judiciário brasileiro não é uma história muito boa. E eu vou pensar aqui 2 momentos históricos do Judiciário brasileiro que são momentos infelizes da sua própria história, que se acovardou diante do momento histórico e não teve a coragem necessária para fazer o devido enfrentamento. Um deles foi quando o STF permitiu que a companheira Olga Benário fosse deposta do nosso país, fosse extraditada para ser entregue às mãos da Gestapo alemã, para que depois fosse morta numa câmara de gás. Essa foi uma decisão da justiça brasileira, que não respeitou, inclusive, os tratados internacionais deste país, à época. E uma mulher grávida de um brasileiro, que deveria ter, naquele momento histórico, direito inerente a viver no país com sua filha. Essa é uma das páginas obscuras do nosso judiciário. Mas depois o nosso judiciário, em 64, também vai cumprir o seu preceito histórico e a sua função essencial, que é manter os interesses do grande capital, quando apoiou o golpe de 64. O golpe de 64 tem a assinatura do judiciário brasileiro, que não teve a coragem histórica de dizer ao povo que aquilo era um golpe civil-militar. E está na história, porque a história você não apaga. Você pode até tentar esconder, mas apagar jamais apaga. E a mais recente tem sido, acredito que o deputado ontem, Rogério Correia, deve ter exposto, tem sido o papel político, jurídico, midiático, que tem sido dos últimos anos do Poder Judiciário brasileiro, de setores do Poder Judiciário, que foi a Lava Jato. E as revelações da Intercept mostram que de justiça ali não tinha nada. Ali era um projeto de poder, um projeto político que ia de encontro aos interesses da nação. Era um debate que se valia que era corrupção zero, mas era muito mais que corrupção zero. Era destruir a soberania do país, era quebrar a indústria naval, era botar na pilhagem a mais importante estrutura da construção social brasileira, que é a Petrobras, a soberania do nosso país. E está demonstrado agora claramente o que significou a Lava Jato em nosso país. E não sou eu que estou dizendo, quem diz são as mensagens dos próprios que foram divulgadas aí recentemente. Para além disso, nós temos um judiciário, como bem aqui colocado pelo companheiro Marcos Veleda, que tem tido uma orquestração do desmonte da política de justiça. Quantas comarcas estão sendo fechadas em nosso país ao longo dos últimos anos? Quantos trabalhadores estão sendo removidos dos seus postos de trabalho, do seu convívio familiar, do seu convívio de suas relações sociais, por causa dessa política de desmonte, como se o judiciário fosse uma empresa que tem que objetivamente dar lucro. Lucro é preocupação do capital. O Estado tem que se preocupar em trazer bem-estar social. É uma outra lógica que nós temos que defender do ponto de vista do Poder Judiciário, que tem sido a lógica orquestrada e defendida pelo Conselho Nacional de Justiça, que fecha os olhos quando se fecha comarcas. Eu me preocupo, não é comigo, ou com os senhores que momentaneamente, talvez, a gente não tinha tanto impacto, só a não ser as emoções. Eu me preocupo com o trabalhador rural, que vai ter que se locomover 50, 60, 70, 80 quilômetros para poder ter acesso à justiça. E não vai ter acesso, porque eles não vão prescindir do alimento para ir à justiça. Esse é o grande debate que nós temos que fazer. Nós sofremos, vamos ser removidos? Vamos.
mas nós vamos manter o emprego. E aquele que necessita da justiça? Aquela mulher que é violentada, aquela criança que não tem a sua pensão alimentícia garantida. São essas pessoas que mais precisam do Poder Judiciário. Também quero aqui falar de um evento que aconteceu recentemente, que é importante para que a gente possa compreender o papel histórico do Judiciário. O STF decidiu que agora a terceirização ela é ampla, restrita em todos os setores da administração pública. Ou seja, é para atender os interesses de quem? Essas perguntas nós temos que perguntar. Que justiça é essa que autoriza que o Estado brasileiro, os seus servidores públicos, possam ser estritamente, de forma irrestrita, terceirizados? A quem tem esse interesse? A quem vai favorecer? Também esse judiciário tem, ultimamente, decidido, e essa é a nova decisão, que o Executivo não tem mais obrigatoriedade de reajustar os salários dos seus servidores. Então, é mais uma demonstração clara do papel que tem o Poder Judiciário. E eu poderia aqui enumerar um conjunto de outras questões que teria aqui do papel judiciário. Mas eu acho que a gente precisa, para além do diagnóstico, para além de exemplificar essas questões, como a ausência dos negros no judiciário, doutora Mariana, certamente a doutora deve ver isso entre os seus pares. Deve ter pouquíssimos promotores negros em Minas Gerais. Eu digo isso olhando para o meu estado, que há pouquíssimos juízes negros. Isso é a demonstração da falta de sensibilidade, como é que um país que tem mais de 50% da população negra não se vê representada nos espaços de poder. Nem nas Assembleias Legislativas, nem no Congresso Nacional, nem nos espaços do Executivo e também nos espaços do Poder Judiciário. Nós precisamos ter uma política para inverter isso. Isso é uma questão de ordem que nós precisamos reverter. Qual é a sensibilidade, talvez, que um homem branco, de origem conservadora, dos setores altos da sociedade tem quando for tratar de políticas que envolvem racismo, que envolvem violência contra as mulheres? Pouquíssima sensibilidade. Esse é um dos grandes gargalos que nós devemos fazer o debate, que é do acesso a esses espaços de poder. Então, é isso que nós temos que apresentar ao conjunto da sociedade brasileira. Que poder judiciário nós queremos? E eu acredito que umas discussões dessa natureza, elas devem precisar ter muito acúmulo na construção de um grande projeto que esta federação e os seus sindicatos e os seus servidores apresentem ao conjunto da sociedade brasileira um modelo de judiciário, que não esse. Esse não nos serve. Esse não serve não só aos trabalhadores, como não tem servido ao povo brasileiro. Tem servido aos interesses daqueles que detêm o poder econômico, financeiro e político desse país, que de longas datas, desde quando aportou no sul da Bahia, em Porto Seguro, as primeiras caravelas. A esse poder eles servem, ao povo brasileiro não. Então, eu acredito e defendo que nós precisamos construir uma minuta de um projeto de democratização do Poder Judiciário. Já passou da hora. Já passou da hora de nós, enquanto trabalhadores, construirmos uma bandeira nacional, de levarmos ao conhecimento dos bancários que sofrem com as interdições, de levar aos conjuntos dos companheiros da FUP que foram impedidos de realizar uma greve sob pena de multa milionária de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, como no meu estado recentemente os professores ousaram e mantiveram uma greve, mas tinha multa decidida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Então, nós precisamos dialogar com todos os setores da sociedade, com os militantes sociais, de que nós precisamos construir um outro judiciário que não esse. Mas um outro judiciário em que marcos? É um debate muito difícil, não é um debate fácil, certamente, porque é algo que nunca na história do Brasil foi debatido. Porque se voltarmos do início da República, lá com o Marechal Deodoro, até os dias atuais, pouca coisa mudou na organicidade do Poder Judiciário do Brasil. Então, nós precisamos ter um debate profundo com as universidades, com o movimento estudantil, sobre que modelo nós queremos. Mas nós, trabalhadores, já temos acúmulo, em certa medida, sobre alguns eixos do que fazer. Primeiro, eu acredito que nós temos que mudar a formação acadêmica dos bacharéis em Direito. É uma formação estritamente tecnicista, com pouca formação humanista e sociológica.
É uma faculdade que se debruça sobre muito legalismo positivista e esquece de que quem irá aplicar o direito, como a ciência humana, como área humana, precisa compreender as relações sociais. E os analistas de serviço social, que são nossos peritos, os psicólogos, nossos peritos, vivem isso no cotidiano, quando estão lá fazendo os laudos e os conflitos sociais. Às vezes, a insensibilidade de alguns magistrados e de alguns membros do Ministério Público para os dilemas que vivem essas pessoas. Eu costumo dizer, e essa não vai ser nem a primeira nem a última, que eu, particularmente, nunca vi um juiz visitando uma delegacia. Eu nunca vi um juiz saindo do seu gabinete para visitar um conflito social, para compreender como é a dinâmica de uma sociedade excludente, de uma sociedade desigual, como muito bem agora, recentemente, foi publicizado, um país onde 1% da população detém mais de 50% da riqueza, um país que está entre os países mais desiguais do mundo. É para essa justiça que deve servir, não é para o 1% que detém a riqueza. Então, eu acredito que nossas faculdades de Direito precisam de uma reformulação de sua grade de formação. Uma outra questão é o acesso dos negros, e não só negros, é acesso dos negros e dos índios desse país. Porque quem mais foi tão prejudicado também quanto os negros foram explorados ao longo de sua história foram os índios, que foram praticamente exterminados e ainda continuam sendo. Porque a Amazônia está lá, eles estão lá nativos, e eles vivem os dilemas dos conflitos com os homens brancos. E onde é que está essa justiça? Que não os protege, que não garante os seus direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal. Até hoje o homem, o índio, o habitante nativo sofre com isso. Então, nós precisamos ter mulheres, negros e índios no judiciário para que a gente possa ter a pluralidade desse país em nossos espaços de poder. Nós precisamos ampliar e não fechar a comarca. É o contrário. Nós precisamos ampliar a política pública, não é diminuir. Política pública não é gasto, é investimento. Política pública não é um número de uma tabela contábil. É muito mais do que isso. É trazer ao povo brasileiro alento diante de tanto sofrimento, é trazer saúde, é trazer educação para corrigir as profundas distorções desse país. Eu defendo que os nossos tribunais superiores, o TST, o TSE, o STF, principalmente o STF e o STJ, possam ter mandatos. É inadmissível que um homem fique com uma mulher, nos dois sentidos do gênero, 20, 25 anos, sentado numa cadeira determinando os rumos do país, o direito do povo. É inadmissível que um homem e uma mulher decidam em repercussão geral e não se tenha oportunidade depois histórica de rever essas decisões. Porque essa foi uma das mazelas da reforma da emenda 45. Se criou um mecanismo que depois não se tem revisão. Qual é a garantia de que essas decisões do STF, com súmula vinculante, serão revistas no futuro? Não temos nenhuma. O que temos assistido é um judiciário que se inclina cada vez mais aos interesses do grande capital. Basta ver as decisões recentes. É claro e cristalino o que temos visto. Por isso que eu defendo que tem um mandato de 4+4, e vai voltar para a planície da sociedade. Aquilo tem que ser nós temos que ter um outro modelo. E eu não estou inventando a roda, porque nós temos países que já os ministros dos cursos superiores têm mandato. Eu sou favorável que os trabalhadores tenham direito a votar nos que vão gerir os rumos do judiciário. É isso que nós temos também que ter em mente. Nós não podemos ter um poder autocrático, aristocrático, onde a toga determina tudo. Nós temos que ter experiência como as universidades federais, onde os alunos, os docentes e os técnicos votam de acordo com sua proporcionalidade e peso. É esse judiciário que eu acredito e defendo. Eu quero um CNJ que não seja uma extensão das discussões corporativas da magistratura. Eu quero um CNJ que defenda o judiciário forte, um judiciário independente, um judiciário onde valorize os seus trabalhadores e não que não desvalorize. Eu quero um judiciário que seja moderno, mas que respeite a dignidade da pessoa humana do trabalhador, que não adoeça, que não seja assediado.
porque se está instalando no nosso meio um produtivismo doentio que nos adoece e nos leva ao suicídio. Quantos irmãos e irmãs nossas do judiciário já cometeram suicídio? E uma vida não tem preço por causa dessa política que eles defendem, por causa desse tipo de gestão produtiva que a pesquisa que a FENAJUDE liderou no ano, em 2018-19, fica claro e cristalino que esse modelo hierarquizado, esse modelo verticalizado, esse modelo onde a organização do trabalho tem que ser a do cabresto e não da democracia, que nós temos que combater e mudar. Nós precisamos de um judiciário que tenha-se ouvidorias de fato. Não é ouvidoria só liderada pelos seus, é ouvidoria com autonomia e independência, para que nós possamos ter realmente participação popular. Eu defendo que nós tenhamos uma grande Conferência Nacional da Justiça, porque nós temos Conferência Nacional da Saúde, da Assistência Social, da Educação. E por que nós não temos também uma Conferência Nacional do Sistema de Justiça do Brasil, onde a sociedade, os trabalhadores, todos possamos participar e dizer qual rumo de judiciário nós queremos? Nós não queremos intervir na autonomia dos magistrados e nem do Ministério Público, mas nós não queremos esse modelo judiciário que hoje está em curso em nosso país. Nós queremos um judiciário aonde não tenha privilégio, aonde não se tenha magistrado ganhando R$1 milhão, enquanto a fatura da crise está no lombo do trabalhador brasileiro. Esse judiciário nós não queremos. É o judiciário que paga as indenizações milionárias, que até um dia desse pagava-se o famigerado e vergonhoso auxílio moradia. É o judiciário que paga as indenizações do pai, que nós não concordamos. Nós queremos um judiciário onde se tenha teto, porque hoje em dia tem teto para servidor, mas para a parcela do judiciário não tem. Teto é o céu, enquanto tiver limite, eles vão alcançando. E nós precisamos disso. Nós temos que reduzir as férias de 60 para 30 dias. Porque o trabalhador braçal tem 30 dias e os membros desse poder têm 60 dias. Não é justo. Não é justo. Além de ter 60 dias, ainda tem mais 20 dias de recesso. Então, nós precisamos defender isso. Nós precisamos defender a proibição de patrocínio em eventos de algumas organizações, de alguns setores que representam aí o sistema de justiça. Nós precisamos fazer uma discussão do efeito cascata dos aumentos do judiciário. Quando é para aplicar a Constituição, literalmente, dos trabalhadores que constrói esse poder judiciário, são os problemas da LRF. Mas para aplicar os 16,38% é decisão relâmpago, como foi em nosso Estado. Não tem discussão, não tem negociação, não tem impacto, se aprova. São 2 pesos e 2 medidas. Por isso a pergunta: que justiça é essa? Nós temos que lutar por uma carreira única dos trabalhadores judiciários para que nós possamos ter a garantia de que nós não vamos ser postos em extinção. Porque a política que está em curso, que extingue carreiras de oficiais e escrivães, nada nos impede de que também nós, analistas técnicos, sejamos no futuro as próximas vítimas. Então, nós precisamos de uma carreira nacional que nos proteja dessa onda liberal de destruição do Estado. E nós, por fim, precisamos, cada vez mais, nos fortalecer nesse momento histórico que o país vive. O Brasil, eu não tenho dúvida, um dos momentos, se não mais difícil, da sua história republicana. Um momento de destruição do Estado, onde nós estamos inseridos. Nós, trabalhadores e trabalhadoras, servidores públicos das mais diversas frações do serviço público brasileiro, precisamos estar cada vez mais unidos. Há uma palavra e um imperativo para os trabalhadores do Brasil nesse momento. É a unidade, a luta e a resistência. Não podemos sair das ruas. E quero encerrar, meus companheiros, minhas companheiras, minha breve contribuição, trazendo 2 frases, 2 pensamentos que muito me influencia e que eu gosto. A nossa luta só pode acabar quando alcançamos os nossos sonhos. E é muito mais honrado erguer-se à luta, mesmo tendo o risco do insucesso, do que unir-se aos pobres de espírito,
que não perdem e não vencem, e por isso acabam morrendo sem viver. Meu muito obrigado. O companheiro Edinaldo me lembrou Jesus, quando entrou no templo, enfrentou os fariseus e, indignado, mostrou toda a sua raiva diante das injustiças cometidas. E eu cito Jesus mais uma vez porque ele esteve no deserto durante 40 dias e durante 40 dias foi tentado pelo diabo para que alcançasse todas as riquezas da terra. Quantas vezes nós, sindicalistas, não fomos tentados por esse poder a nos corromper e deixar a luta sindical e ocupar um cargo comissionado nas presidências dos nossos tribunais? Parabéns, companheiro, pelas suas palavras, e eu deixo esse exemplo de Jesus, para que nós continuemos firmes e fortes nesta luta, que é a luta de todos nós. Antes de anunciar em tempo a chegada do doutor Gilberto, tão esperada, a gente sabe que o senhor estava na estrada, doutor Gilberto, vindo lá, correndo contra o tempo. Intempéries da vida, né, que às vezes impedem. Eu gostaria só de fazer um agradecimento à doutora Mariana, que nós sabemos que 11 horas a senhora tem um compromisso, tem que sair correndo porque tem uma audiência. Doutora Mariana, obrigado pelas suas palavras, obrigado pela sua presença. Realmente a senhora conseguiu emocionar a todos. O seu choro e o choro do seu pai foi o nosso choro também. Choro de alegria, de saber que a senhora está do lado certo da história, lutando em prol dos nossos irmãos, neste posto que a senhora está ocupando como promotora. Então, muito obrigado mais uma vez. A senhora sinta-se liberada para os seus compromissos e participe mais vezes desses nossos encontros. Será um prazer tê-la conosco. Obrigada, agradeço. Vou aproveitar aqui então a deixa, pedir desculpa, doutor Gilberto, desculpa aos senhores, mas eu realmente tenho que voltar para Itabirito, almoçar, e eu tenho audiência 1h. Mas obrigado de novo pelo convite, pela paciência. Doutora, obrigada mais uma vez por dividir a mesa. Obrigada a todos. Até mais. A gente só vai interromper 30 segundos para uma foto, viu? Aí de todos. Eu vou pedir que todos os componentes da mesa também se possam. Vamos tirar uma foto também com todos os componentes da mesa, por favor. Ok, mais uma vez, muito obrigado. Um bom trabalho, doutora Mariana. Boa audiência, viu? Até a próxima. E agora, senhoras e senhores, eu anuncio com alegria, nesta manhã temos a presença do doutor Gilberto Silva Pereira, advogado, historiador, jornalista, gestor de recursos humanos, especialista em direito civil e processo civil, especialista em direito do trabalho e processo do trabalho, especialista em história da África, mestre em teologia, professor e palestrante, conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Minas Gerais, presidente da Comissão Estadual de Promoção da Igualdade Racial da OAB de Minas Gerais, conselheiro de Igualdade Racial do município de Belo Horizonte, diretor executivo da Associação Nacional da Advocacia Negra aqui de Minas Gerais e auditor do Tribunal de Justiça Desportiva. Pergunta que não quer calar: cruzeirense atleticano ou como bom mineiro América de Minas? Não preciso dizer mais nada. Doutor Gilberto, seja muito bem-vindo. Nosso companheiro que está presidindo os trabalhos, para uma breve saudação, doutor Gilberto, e passamos a palavra para o senhor. Não muito, já
cumprimentando o companheiro Gilberto aí, aos 30 minutos, e esperando uma boa conversa. 15, ótimo, tá melhor ainda, porque aí vamos abrir depois o bloco de conversas, tá? Bom dia a todas e todos. Hoje é sexta-feira, 13. 13 é galo. Já que perguntou, estou respondendo, né? Pessoal, peço escusas pelo meu atraso. Hoje está sendo um dia corrido. Temos hoje a reunião do Conselho Seccional. Eu já saio daqui também correndo para lá. Eu vim de Lagoa Santa, onde eu fui fazer um atendimento de urgência também num caso de racismo. E agradeço ao Wagner e ao Sinjus pelo convite, pela oportunidade de estar falando com vocês aqui hoje. Eu me sinto um tanto quanto emocionado devido a uma questão. O meu currículo ele foi lido de uma maneira errada, porque faltaram umas informações. Faltou que eu era office boy da Aspro no extinto Tribunal de Alçada, que eu era porteiro no extinto Tribunal de Alçada e que depois eu virei servidor e assessor de desembargador no, então, Tribunal de Justiça após a unificação dos tribunais. Eu falo isso com muito orgulho porque foi o meu único emprego, né? Eu entrei no tribunal com 14 anos de idade. Uma saudação especial para a Cleonice, que está ali atrás, minha querida amiga. Então eu tenho muito orgulho. Entrei no Tribunal de Alçada com 14 anos de idade, onde eu percorri a minha vida toda dentro daquele tribunal, né, passando por vários cargos e várias experiências. Hoje eu tenho uma gratidão imensa devido ao que eu me formei e me tornei hoje. Com muita luta, com muita dificuldade. E dentro do tema que eu vou falar, né, que justiça é essa, eu vou abordar muito a questão do racismo estrutural, do racismo institucional, que é importantíssimo de ser debatido, de ser estudado e não somente comentado. A gente precisa entender quais são as raízes e por que essa questão do racismo. Falamos muito, a gente vê nos noticiários, a gente vê no dia a dia, questões cotidianas de casos de racismo. A maioria das pessoas não acreditam que ainda existe esse racismo no Brasil. Por quê? Porque o racismo, na sua essência, ele não necessariamente é externado. O racismo não necessariamente é falado. Ele vem de uma estrutura. A grande base de racismo é econômica e política. Essa é a base do racismo. Por que econômica e política? Nós temos no Brasil um histórico muito forte que alimenta esse racismo estrutural e institucional. O Brasil é um dos últimos países a falsa abolição, porque para mim não teve abolição até hoje. E vamos estudar um pouco da história, vamos entender que esse ato político foi simplesmente para dar continuidade aos abolicionistas que já existiam à época. Não temos uma história linda de uma princesa Isabel que assinou um papel. Na verdade, esse ato político nos deixa sem nenhum direito e garantias fundamentais e muito menos observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista que essa falsa abolição, esse ato político que acontece no Estado brasileiro, ele não dá direito a emprego, não dá direito a moradia, ele não dá direito a nada. E por isso que eu sempre falo, o racismo vem da base política e econômica. Quando se tem a ideia de um ser inferior devido à sua etnia e à sua cor, o Estado brasileiro ele permanece durante todo o tempo fazendo com que haja essa diminuição entre pessoas pelo seu fenótipo, pela sua cor. E aí a gente pergunta, que justiça é essa? Que justiça é essa? Que Estado brasileiro é esse que não pratica a justiça mínima? Um Estado que tem o pensamento de Hegel quando fala que as pessoas africanas e negras não têm utilidade. Por isso que é importante a gente fazer
esse pensamento do que é o racismo. Nós ficamos muito pensando no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal, onde fala sobre a injúria racial. A gente pensa na Constituição Federal, onde fala que o racismo é crime imprescritível e inafiançável. A gente pega a Lei 7.716 de 89, onde é a linda lei do racismo. Essas leis são para aplicação no judiciário, em caso de crimes, em flagrantes e etc. Mas e o racismo permanente no cotidiano? O racismo que mata a juventude negra, o racismo que é responsável por 61% do feminicídio no Brasil são de mulheres negras. O racismo que faz com que haja o encarceramento em massa da população negra. Que justiça é essa? Onde, quando há crime de pessoas negras e pessoas não negras, na mesma proporção, a pessoa negra tem a pena mais dura e mais pesada. Que justiça é essa em que os agentes de segurança pública, ao fazerem as abordagens, ao ver algum suspeito, ele vê pela cor, ele não vê pela conduta. E o próprio Estatuto de Segurança Pública, seja da Polícia Civil, da Polícia Militar, das Guardas Civis Municipais, não falam que a conduta é pela cor. Só que esse Brasil, esse Estado brasileiro, que sempre criminalizou o povo negro e a cultura negra, ele mantém isso em todos os seus setores. A capoeira hoje é patrimônio cultural, foi criminalizada pelo Estado brasileiro, positivado na lei, aonde capoeira era proibido de ser feita em praças públicas, onde poderia haver prisão e multa. E por que eu estou falando dessa criminalização? Para a gente fazer uma reflexão que essa criminalização, tanto do povo negro e da cultura do povo negro, ela vai perpetuando em todos os setores, haja vista a gente num judiciário que não tem aí 10% das suas lideranças, dos seus cargos ocupados por pessoas negras. Na segurança pública não é diferente, em todos os cargos de poder não é diferente. Criminalização essa que vem trazendo grandes consequências, haja vista também o estado em que nós temos de diferenças salariais entre pessoas negras e pessoas não negras, exercendo a mesma função, e chega a ser bizarro, 70% de diferença no exercício do mesmo cargo devido à etnia. Que justiça é essa que permite que 2,7% dos jovens negros tenham mais chance de morrer que um jovem não negro? Isso tem a ver com a justiça. Que justiça é essa que permite que as balas perdidas só atinjam pessoas negras? E aí nós temos que fazer uma reflexão desse racismo estrutural e institucional em todas as esferas. Vamos para casos práticos. Nós temos um problema hoje que se chama o tráfico de entorpecentes. Mas a gente tem que fazer uma grande reflexão, porque na sua maioria de defesa da segurança pública é de que as balas perdidas nas favelas é culpa totalmente e exclusiva do tráfico. Aí vamos fazer uma reflexão. É só negro que usa drogas? É só negra que usa droga? Quem movimenta o comércio de droga no morro não são pessoas pretas. A forma que eu vou falar não é forma racista. São pessoas não negras, abonadas, que pegam as suas televisões, iPad, iPhone, dinheiro e sobem para o morro para poder comprar droga. O que a gente tem que pensar é o seguinte: por que a bala perdida só atinge negros, sendo que o morro está cheio de pessoas não negras? Se a bala fosse a bala do traficante, ela certamente atingiria e acertaria pessoas não negras e que, na maioria das vezes, já estão devendo. E a gente sabe como que é a cobrança de dívida no tráfico.
Nós temos que pensar nesse racismo institucional que está passando dos limites e, infelizmente, no ano passado, nós tivemos aí a autoridade máxima do Estado brasileiro incentivando as pessoas a fazerem todo tipo de intolerância, preconceitos e também crimes raciais. Tivemos um período, e estamos tendo ainda, um período de retrocessos de direitos, onde o judiciário permite que isso aconteça também. Porque, quando é necessário, o ativismo judicial entra em ação. Normalmente, quando vai ser beneficiado as autoridades. Racismo este existente no Brasil, institucional e estrutural, que faz com que haja discussões de ações afirmativas e de cotas até chegar no STF. Mas, pasmem, a única cota no Brasil que é discutida e questionada é a cota preta. A gente não para pensar. A gente só para criticar e falar, não, somos todos iguais naquele pensamento humanista de Morgan Freeman. Nós temos que parar para poder pensar por que somente a cota preta é discutida, combatida, e vai, discute no STF, o STF pacifica, vem e abre-se discussão, e a sociedade brasileira não entende a necessidade de fazer essas reparações, sendo que outras cotas são aceitas pelos cidadãos e pelo governo. É porque a cota preta, eivado de racismo, uma estrutura que quer manter esse poder econômico, pensamento eurocêntrico, de dizer que pessoas negras são inferiores. Pessoas negras permanecem sempre em subemprego. Essa é a grande vertente dos pensamentos que a gente tem que ter sobre essa praga do racismo. Racismo que mata, que leva ao suicídio, que leva à depressão. Essa questão de discutir o racismo pode parecer chato. Não. Há pouco tempo, os racistas, para justificarem o seu racismo e aflorarem os seus racismos, e sem querer cometer crimes, começaram a usar o termo mimimi. Tenha a minha pele e sinta o que eu sinto, e você vai saber o que é mimimi. Você vai saber quais são os pontos... Você vai saber quais são os pontos de dor e quais são os pontos onde os crimes raciais acontecem. E, infelizmente, que justiça é essa? Que judiciário é esse que não aplica as leis dos crimes raciais, seja de injúria racial e de racismo? E aqui vamos abrir um parênteses. Brincadeira essa questão de injúria racial. Por quê? Normalmente, o racismo externado são de pessoas de boa condição financeira, pessoas não negras, na sua maioria de destaque na sociedade. R$1.000 de fiança. Hoje, agora, semana passada, tivemos um caso, e aí vou deixar aqui para vocês que a moça que cometeu o caso de, para mim é racismo, mas foram interpretados como injúria racial, ela não é advogada. Tá? Ela não está inscrita nos quadros da Ordem dos Advogados e, infelizmente, o noticiário foi aquela questão, né, sensacionalista, a advogada comete crime de racismo em Belo Horizonte. Então, só para esclarecer. Então, ela teve uma multa, uma fiança de R$10.000, praticou aquele crime absurdo. O caso do Mineirão, externado para todo mundo, R$1.000. Vale a pena praticar racismo no Brasil. O encarceramento pelos casos de racismo são quase que zero. E nós temos que acabar com isso. Se nós vamos falar de justiça, nós temos que pensar em políticas públicas de igualdade. E o encarceramento, uma lei mais rígida, ela é uma política pública de igualdade. Porque a política pública de desigualdade já tem sido aplicada a todo momento. O Estado brasileiro, ao fazer esse encarceramento em massa de pessoas negras,
E ele já está fazendo essa questão, ele está fazendo o lado dele, que é o lado de branqueamento da população brasileira. E aí a gente vai ter que falar de história. Ah, mas doutor, você está falando de branqueamento da população brasileira? Estamos sim, porque quando o Brasil precisou de mão de obra, ele trouxe europeus, sabe por quê? Porque o Brasil estava passando por um processo de miscigenação e o pensamento eurocêntrico e a grande elite brasileira se preocupando com o aumento da população negra. Ele faz isso hoje. Porque o encarceramento do jovem negro é justamente no período de reprodução, e hoje nós somos 57% da população declarada, eu acho que tem mais. E cadê esse 57% ocupando os cargos no judiciário? Na segurança pública, em todos os cargos de poder. O pensamento eurocêntrico ele é covarde, ele é cruel, e ele mata a todos nós. Nós temos que parar para pensar que esses casos que aconteceram no Mineirão, esses casos contra o taxista e todos esses casos de ataques de racismo que a mídia divulga, eles não são nada. Quando nós, advogados, pelos corredores do fórum, somos maltratados pelos servidores, pelos contratados e pelos concursados, e a gente tem que falar sobre isso. Aonde eu chego, e pergunta se eu sou parte, irmão da parte, parente da parte. Nada contra, mas eu nunca sou o advogado. Aonde eu vou entrar no tribunal e um advogado não negro, ele passa direto, eu sou interceptado lá. Opa, peraí, carteira da ordem, tira tudo do bolso, até aquele que te vê todos os dias no corredor. Nós temos que parar para poder pensar nas advogadas negras sofrendo no sistema penitenciário, aonde ela tem um tratamento pior do que de cachorro. Justamente com o pensamento e essa criminalização das pessoas negras. Opa, peraí, aquela advogada preta não é advogada, ela vai trazer droga. E isso as meninas, as colegas relatam para a gente e muitas das vezes acionam as prerrogativas. Que justiça é essa? Que país é esse? Invisibilizar o racismo é uma crueldade, uma covardia que nós mesmos criamos e fazemos todos os dias. Nós temos que parar para pensar em quantas pessoas estão cultivando e aumentando esse crime a cada dia, e a gente tem que parar de não ajudar nessa questão do racismo. Todos nós somos parceiros, e não adianta dizer que eu não sou negro, eu não tenho nada a ver com o racismo. Mas aí nós viramos e vamos para o pensamento de Angela Davis, onde ela fala que nós temos que nos tornar antirracistas. A luta não é só do povo preto. Por quê? Porque, antes de tudo, nós buscamos o princípio da isonomia, princípio da igualdade. E não vamos com esse pensamento de que todos somos iguais, porque não somos. Pessoas não negras não sofreram com a escravidão e não têm os resquícios da escravidão vindo ainda conosco em todos os sentidos. Pensar e falar em racismo não é somente essa aplicação da lei e a cobrança do judiciário. Quantas vezes nós presenciamos no local de trabalho pessoas com atos racistas e nós não temos coragem de denunciar? Quantas das vezes nós praticamos atos racistas e nós não temos a coragem de reciclar? Racismo é estrutura, ele é um alicerce que foi muito bem feito. Por isso a necessidade de ações afirmativas, por isso a necessidade de cotas, porque o racismo também é visual, ele é de poder. Enquanto nós não fizermos como os Estados Unidos, na década de 70, a partir de 64, quando ele começou a aplicar as ações afirmativas, os Estados Unidos dá um up na questão da desigualdade e da segregação, porque os Estados Unidos, ele coloca cota até na televisão. E se eu perguntar quantos atores e atrizes negras temos no Brasil, você vai parar para pensar, Thaís Araújo, Lázaro Ramos,
Agora, se eu perguntar quantas personalidades nós temos nos Estados Unidos, pessoas negras, a gente vai falar aos montes. Por quê? Isso é política de ação afirmativa e forma de combate ao racismo, esse racismo visual. E esse racismo visual, ele vai nas crianças. A criança que sofre o racismo e a criança que vive na estrutura do racismo. A criança não negra, ela só tem a concepção da pessoa negra como empregada, porteiro, motorista, e isso não é indigno para ninguém ter essas profissões. Ele não tem um pediatra negro, ele não tem um professor negro, uma professora negra. Isso tudo cultiva o racismo naquela questão de inferioridade. E a criança negra, ao não ver pessoas negras no seu lugar, que deve ser lugar de destaque, de poder, ela também tem um problema psicológico durante o crescimento dela, que é a falta de objetivo e de visualizar e de sonhar. Eu, quando entrei no tribunal, eu pirava, porque eu via, né? E aí, desculpa o termo, a única pretona que eu via mesmo era a Cleonice, né, Cleo? Pretona mesmo, e aquilo ali me inspirava, porque eu via, eu não tinha referência. A gente não tem referência. É uma verdade. Onde eu via advogados e advogadas, magistrados, eu não via pessoas negras, com 14 anos de idade. Imagina uma criança que vem sempre com esse pensamento. Então, isso trava, o racismo trava. Ele é político e econômico, ele não quer que as pessoas negras atinjam determinado patamar. E, ao cultivar isso, a estrutura faz com que externar o racismo seja comum. Precisamos de um judiciário, de um ministério público com pessoas negras, para saberem julgar crimes contra pessoas negras. E outra coisa, absolver pessoas negras também. Porque o racismo com essa estrutura faz com que essa criminalização chegue no processo. É preto, roubou. É preta, roubou. E aí prejudica até numa instrução, prejudica num contraditório. Falo isso com propriedade porque a gente vê, quando adentra a uma audiência, vários tratamentos que a gente já teve, não deu tempo de eu trazer, de eu colocar para vocês verem um documento que eu sempre trago na minha palestra, mas eu vou sintetizar para vocês. TRT de Minas, este que vos fala, no balcão, simplesmente pedindo que desse andamento devido a um alvará, a gente sabe, questões trabalhistas, verba alimentar. Eu fui tratado aos gritos, aos berros, chamado de folgado, tudo quanto é nome que vocês imaginarem, por um servidor. E, pasmem, ele conversava comigo assim, ó, e fazendo cara de nojo. A única coisa que eu fiz foi chorar. Não tive reação. Eu não tive reação. E os colegas, ao perceberem a situação, viram que eu não tinha forças, chamaram o secretário da... Posso falar porque tem documento público, da 22ª Vara. Ele veio, viu a situação, me pediu 1000 desculpas. Os colegas indignados, chamamos as prerrogativas da OAB e tomamos as providências cabíveis e devidas. Racismo que acontece a todo momento. E vejam bem, eu lido com essa questão o tempo todo na minha militância e no meu escritório, onde a gente tem vários casos de racismo, a gente atua mais nessa questão de crimes raciais. Eu não aguentei. Com toda a estrutura que eu busquei, agora, imaginem as pessoas mais simples que são vítimas desse nojo de racismo todos os dias. E aí eu vou virar e falar, eu não tenho nada a ver com racismo? Temos, porque a partir do momento que você não combate, você faz parte do sistema. E temos que lembrar uma questão muito importante. O racismo é tão sério que ele é lei.
né? Assim como temos roubo, furto, homicídio, racismo está na lei. Então, até quando a gente vai ficar discutindo se existe ou se não existe racismo? Temos que olhar para o racismo e acabar com o racismo. Dentro das instituições, está na moda agora, vamos colocar uns pretinhos ali. Não, a gente tem que pensar de uma forma diferente. Fazer ação afirmativa é diferente de fazer uma política falsa de inclusão. Nós temos que pensar em todas essas questões que permeiam o racismo. A solidão da mulher negra é preciso estudar. E quando a gente fala de solidão da mulher negra, a gente não fala de solidão afetiva, não. A gente fala das violências que ela sofre todos os dias por ser mulher e por ser preta. Nós temos que parar para pensar nessa invisibilidade que o Estado brasileiro busca fazer com pessoas negras, essa intenção que o Estado brasileiro tem de fazer com que a escravidão permaneça, e ela permanece, infelizmente, ela permanece porque não estamos nos troncos tomando chibatadas, mas estamos tomando chibatadas da sociedade que segrega, que humilha e que pratica os atos mais cruéis todos os dias. E não termos pessoas negras nos postos de poder e em todos os locais é uma violência, não é somente racismo estrutural e racismo institucional. Pensemos nessas considerações em que eu faço aqui, onde a minha própria instituição, nós estamos lutando por ter espaço. Eu sou um dos 4 conselheiros negros de 160. Ou seja, nós temos quanto por cento aí? Hoje a nossa ordem é presidida por um negro e a vice-presidente é negra. Doutor Raimundinho e doutora Helena de la Mônica. Mas se nós rodarmos pelo Brasil afora, é uma coisa incrível. Nós temos que ver o judiciário com juízes, desembargadores negros. Estar agora na lista do 5º, não tem um candidato ao 5º constitucional na Ordem dos Advogados de Minas Gerais que seja negro ou negra. Temos que pensar em todas essas questões, pensar no racismo externado desses crimes que aparecem na televisão, mas temos que pensar nesse racismo silencioso, que segrega, que faz com que as pessoas morram. E, sobretudo, temos que pensar no racismo institucional, sobretudo da questão da segurança pública. Que justiça é essa? Quem matou Marielle? Quem está por trás da morte de Marielle? Que justiça é essa? Ah, mas é um discurso político de Marielle? Não. Temos várias Marielles. Mas temos que pensar quais os motivos de matarem Marielles. E quando eu falo Marielles, nós estamos colocando homens, mulheres, crianças que são mortas na porta das escolas, as abordagens que temos, e Belo Horizonte está virando uma das cidades mais racistas, infelizmente. Combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Com essas considerações, eu agradeço ao convite e faço com que, peço que vocês façam essa reflexão. Não basta combater o racismo, temos que nos tornar antirracistas. Ângela Davis, um bom dia e muito obrigado a todos e todas.